E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a professora Giovana e hoje eu tô aqui para corrigir a questão de número 56 da prova de Ciências Humanas do Caderno Branco do Enem 2019, certo? Então vamos à leitura do texto. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico e as suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Bom, aqui a gente tem um texto que fala sobre um item de consumo alimentar, né, a mandioca, no seu caso, no formato da farinha. Ela conta pra gente que isso já era um processo que acontecia aqui, mas que com a relação desse espaço, a formação no espaço atlântico, houve um câmbio cultural que proporcionou que essa prática chegasse também à África e que fosse tanto difundida no Brasil como também no continente africano, certo? E isso significa o quê? Que durante o período da escravidão, não só no Brasil, mas nas Américas também, aqui fala na América Portuguesa, porque né, é de onde nós surgimos nessa linearidade histórica, a gente está falando de um espaço que foi formado justamente no momento de tráfico desses escravizados, que trouxeram de lá a sua cultura e que também cambiaram nesse processo daqui para lá. E não somente pelo tráfico dos escravizados, por todo o sistema de comércio que se estabeleceu no Atlântico nesse momento, no século principalmente, né, que se consolidou principalmente no século XVII, certo? Dito isso e dado algumas informações sobre o texto, a gente vai para o comando da questão, que diz o seguinte: considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a. Bom, então o que o enunciado da questão está querendo nos propor é que a gente observe os elementos que estão trazidos no texto e entenda qual é a historicidade, a história por trás desse produto, né, da farinha de mandioca. E a alternativa A diz o seguinte: a difusão de hábitos alimentares. E, apesar de simples, essa é a nossa resposta correta, porque foi justamente através da formação desse espaço atlântico de intercâmbios comerciais e culturais que foi possível difundir esse hábito alimentar que vinha justamente dos indígenas em território brasileiro, tá? Então essa é a nossa alternativa correta, mas vamos conferir as outras para ver o que mais a gente pode aprender com as outras alternativas. Alternativa B: disseminação de rituais festivos. Eles podem sim, a mandioca, a farinha de mandioca, ela pode sim estar associada a uma série de rituais festivos, mas o texto não nos especifica quais seriam esses, de quais grupos, de qual religião, certo? Então a gente não tem, a gente pode inferir, a gente pode sugerir que isso seja uma verdade, mas a questão não dá essa confiança pra gente, por isso a alternativa B está incorreta. Alternativa C: ampliação dos saberes autóctones. Saberes autóctones, saberes de quem é pertencente àquele local. Saberes, no caso dos indígenas brasileiros, que tinham esse conhecimento de como transformar a mandioca, uma raiz, em uma farinha, certo? Então, assim, mais uma vez é uma alternativa que a gente pode inferir, porque de fato, sim, esses saberes eles foram, de certa forma, disseminados, eles foram passados para outras pessoas, mas o elemento do texto não foca nisso e não traz essa questão como uma questão histórica marcadamente. Então, por isso, essa alternativa também está incorreta. Alternativa D: apropriação de costumes guerreiros. Essa é o mesmo esquema da alternativa B. Pode ter ocorrido, pode ter feito parte desse momento em diferentes sociedades, tanto aqui no Brasil quanto em África, pode ter acontecido, mas o texto não nos traz registro acerca disso e não traz como impacto maior ou principal essa questão. Então também temos mais uma vez uma alternativa incorreta. Última alternativa, alternativa E: diversificação de oferendas religiosas. Mais uma vez, coisas que a gente pode inferir, que a gente pode perceber até nas nossas práticas do cotidiano, de ter uma farinha para um orixá, de chegar numa encruzilhada e ver as oferendas e perceber esse elemento, mas o texto aqui está nos abordando por uma outra perspectiva. No momento de formação do espaço atlântico, por que a farinha de mandioca foi difundida? Foi difundida como um hábito alimentar com a função de alimentar. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A, que fala sobre a difusão de hábitos alimentares. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na correção de mais essa questão. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, de nos seguir nas redes sociais e de observar que aqui ao lado vão ter outros 2 vídeos que podem ajudar vocês a estudar mais para o Enem, certo?
Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!